Nem tudo é como parece. Os segredos obscuros de destinos famosos. Você já visitou algum lugar famoso e descobriu que ele não era exatamente como imaginava? No vídeo de hoje, o Curiosidades em Português vai revelar os segredos obscuros por trás de alguns dos lugares turísticos mais famosos do mundo. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes que vão mudar sua visão sobre esses destinos icônicos. Vamos lá! A Torre de Pisa, um clássico da engenharia, ou seria da gambiarra. Essa torre torta é parada obrigatória para fotos de turistas do mundo inteiro, que se esforçam para encontrar o ângulo perfeito para segurá-la. Mas o que poucos sabem é que a inclinação da torre não foi planejada. Na verdade, foi um erro colossal. Tudo começou lá no século XII, quando a torre começou a ser construída. O problema é que o terreno onde ela foi erguida era muito instável, tipo areia movediça. Resultado: a torre começou a se inclinar antes mesmo de ficar pronta. E não parou mais. Imagina o desespero dos engenheiros da época. Ao longo dos séculos, foram várias as tentativas de consertar a torre. Algumas até que ajudaram a diminuir a inclinação, mas a danada teima em desafiar a gravidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas usaram a torre como ponto de observação. Dá para imaginar? Os caras lá em cima, com binóculos, observando as tropas aliadas se aproximando, enquanto a torre balançava perigosamente com o vento. E por pouco a torre não virou pó. Os aliados estavam prestes a bombardear a torre para expulsar os nazistas. Mas, felizmente, um oficial americano reconheceu a importância histórica da construção e ordenou que a torre fosse poupada. Hoje em dia, a Torre de Pisa continua firme e forte, ou quase isso, né? A inclinação da torre é monitorada constantemente por especialistas, que garantem que ela não vai desabar tão cedo. Mas uma coisa é certa: a Torre de Pisa é um exemplo de que, às vezes, até os erros podem se tornar atrações turísticas. Preparem-se para viajar no tempo, porque agora vamos falar de um dos monumentos mais misteriosos e antigos do mundo, Stonehenge. Localizado na Inglaterra, esse círculo de pedras gigantes intriga a humanidade há séculos. Quem construiu Stonehenge? Para que ele era usado? Seria um calendário astronômico? Um portal para outra dimensão? As teorias são muitas, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo a história completa por trás dessas pedras milenares. O que muita gente não sabe é que Stonehenge passou por uma grande reforma no século XX. Isso mesmo. Muitas das pedras que vemos hoje foram reposicionadas e até reconstruídas. É como descobrir que a Mona Lisa fez plástica. Mas calma, não entrem em pânico. A restauração foi considerada necessária para preservar o monumento, que estava em risco de desabar. E antes que vocês pensem que Stonehenge era um lugar sagrado e intocado, preparem-se para mais essa. O local já foi usado como cemitério, palco para festivais de rock nos anos 80 e até mesmo como cenário para filmes. Imaginem só, um show do Led Zeppelin no meio das pedras milenares. Ou então druidas modernos fazendo rituais sob a luz da lua cheia. Meus amigos, Stonehenge já viu de tudo um pouco ao longo dos séculos. Apesar de todas as intervenções e mistérios, uma coisa é certa: Stonehenge continua sendo um lugar mágico e cheio de energia, que nos conecta com o passado e nos faz questionar o que sabemos sobre a história da humanidade. A Estátua da Liberdade, símbolo da democracia, da liberdade e da aventura americana. Erguida na entrada do porto de Nova York, ela recebe de braços abertos e um pouco enferrujados milhões de visitantes todos os anos. Mas o que será que se esconde por trás dessa casca verde-água? Preparem-se para descobrir que a história da Estátua da Liberdade é mais enrolada que a fila para tirar foto com ela. Para começar, a Estátua da Liberdade não nasceu americana.
Ela é, na verdade, um presente da França para os Estados Unidos, em comemoração à amizade entre os dois países e ao centenário da independência americana. Mas o que pouca gente sabe é que a Estátua da Liberdade quase foi parar em outro lugar, no Egito. Isso mesmo. Originalmente, a estátua foi projetada para ser um farol no Canal de Suez, mas o projeto foi recusado pelos egípcios. Parece que eles não estavam muito afim de ter uma mulher gigante de cobre na porta de casa. Vai entender, né? E se preparem para mais essa. A coroa verde que vemos hoje era originalmente marrom. Isso mesmo, a Estátua da Liberdade já foi morena. A cor verde é resultado da oxidação do cobre ao longo do tempo. Ou seja, a Estátua da Liberdade é, na verdade, um presente de grego-francês. Mas, brincadeiras à parte, a Estátua da Liberdade é um símbolo poderoso de esperança e liberdade, que inspira pessoas do mundo inteiro. E mesmo com suas peculiaridades e segredos, ela continua sendo um dos monumentos mais emblemáticos do planeta. E do outro lado do mundo, temos a Grande Muralha da China, uma construção colossal, com mais de 20 mil quilômetros de extensão, que serpenteia por montanhas, desertos e planícies. Dizem que a Muralha da China é a única construção humana visível do espaço. Será? Preparem-se para a decepção, astronautas de sofá. Essa história de ver a Grande Muralha da China do espaço não passa de uma mentira deslavada. Na verdade, a muralha é praticamente invisível a olho nu da órbita terrestre. Quem criou essa história foi um escritor americano no século XVIII, muito antes da era espacial. E o mito se espalhou pelo mundo. Mas não se enganem, a Grande Muralha da China é realmente impressionante. Ela foi construída ao longo de séculos por diferentes dinastias chinesas, com o objetivo de proteger o país de invasores. E por falar em proteger, preparem-se para essa. Cerca de 30% da Grande Muralha da China já desapareceu. É isso mesmo. A erosão, o vandalismo e a falta de conservação têm cobrado seu preço. É triste, mas é a realidade. Apesar dos desafios, a Grande Muralha da China continua sendo um dos maiores feitos da engenharia humana e um símbolo da cultura e da história da China. E mesmo que não dê para ver do espaço, ela continua sendo uma experiência inesquecível para quem a visita. E agora, preparem seus melhores franceses, porque vamos falar da Torre Eiffel. A Dama de Ferro de Paris, um ícone da cidade-luz e um dos monumentos mais visitados do mundo. Mas acreditem ou não, a Torre Eiffel quase foi desmontada no século XX. É isso mesmo. A Torre Eiffel foi construída para a Exposição Universal de 1889, como um símbolo da modernidade e do progresso da França. Mas, na época, ela dividiu opiniões. Muitos parisienses a achavam horrorosa, uma aberração metálica que manchava a paisagem da cidade. Imaginem só, chegaram a chamar a Torre Eiffel de o esqueleto de uma torre de sino, uma chaminé de fábrica e até mesmo de um poste de iluminação gigante. Os artistas da época, então, entraram em polvorosa. Fizeram abaixo-assinados, protestos e até ameaçaram se jogar da torre se ela não fosse demolida. Felizmente, a Torre Eiffel resistiu aos ataques e, com o tempo, conquistou o coração dos parisienses e do mundo. Hoje em dia, é impossível imaginar Paris sem a Torre Eiffel. Ela se tornou um símbolo da cidade, um ícone da cultura francesa e um dos destinos turísticos mais românticos do planeta. Quem diria que a aberração de ferro se tornaria um dos monumentos mais amados do mundo, né? Preparem suas botas de trekking, porque agora vamos escalar os Andes até chegar a Machu Picchu. A cidade perdida dos Incas no Peru é um lugar mágico, cheio de mistérios e paisagens de tirar o fôlego. Mas será que Machu Picchu foi realmente uma cidade perdida? A resposta é não.
Apesar do apelido, Machu Picchu nunca foi realmente esquecida pelos moradores locais. Eles sempre souberam da existência da cidadela Inca, escondida no alto das montanhas. Quem descobriu Machu Picchu para o mundo foi um explorador americano, Hiram Bingham, em 1911. E preparem-se para mais essa. Machu Picchu foi parcialmente reconstruída para se parecer com o que imaginamos ser uma cidade inca perfeita. É isso mesmo. O visual impecável que vemos hoje em dia é resultado de um trabalho minucioso de restauração e reconstrução, baseado em evidências arqueológicas e muita especulação. Mas não se enganem, Machu Picchu continua sendo um lugar incrível. As ruínas incas, a história do Império Inca, a energia mística das montanhas. Tudo isso faz de Machu Picchu uma experiência única e inesquecível. E agora, preparem seus camelos, porque vamos atravessar o deserto até chegar às pirâmides de Gizé, no Egito. As pirâmides são um dos maiores mistérios da antiguidade. Como foram construídas? Por quem? E principalmente, por quê? As teorias são muitas, mas uma coisa é certa: as pirâmides não foram construídas por escravos, como muita gente pensa. Essa é uma imagem criada pelo cinema e que não corresponde à realidade histórica. Na verdade, as pirâmides foram construídas por trabalhadores qualificados, que recebiam salário, alimentação e moradia. E preparem-se para mais essa: as pirâmides já foram revestidas de calcário branco polido, que brilhava ao sol e podia ser visto a quilômetros de distância. Imaginem só o espetáculo. Infelizmente, o revestimento foi sendo removido ao longo dos séculos para ser usado em outras construções. Que desperdício, né? As pirâmides de Gizé são um testemunho da grandiosidade da civilização egípcia. Elas representam o poder dos faraós, a crença na vida após a morte e a capacidade humana de realizar grandes feitos. E mesmo com o passar dos milênios, as pirâmides continuam a fascinar e inspirar pessoas do mundo inteiro. Hoje, elas são um símbolo duradouro da engenhosidade e da perseverança humana. E agora, preparem seus óculos escuros, porque vamos para um dos lugares mais iluminados e vibrantes do mundo, a Times Square, em Nova York. A Times Square é sinônimo de luzes, cores, teatros, musicais e capitalismo em sua máxima potência. Mas acreditem ou não, no início do século XX, a Times Square era um lugar bem diferente. Esqueçam as luzes de neon, os painéis luminosos e os turistas. No passado, a Times Square era um lugar decadente, perigoso e cheio de, digamos, atividades ilícitas, prostituição, tráfico de drogas, jogos de azar. A Times Square era um prato cheio para quem queria se aventurar pelo submundo da cidade. Mas nos anos 90, a cidade de Nova York resolveu dar um basta na degradação da Times Square. Um grande projeto de revitalização foi implementado, com investimentos em segurança, limpeza e cultura. E o resultado vocês já sabem. A Times Square se transformou em um dos principais pontos turísticos do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. E agora preparem seus guias turísticos, porque vamos para Barcelona, na Espanha, para conhecer a Sagrada Família. A Basílica Inacabada de Antoni Gaudí é uma das obras arquitetônicas mais impressionantes e emblemáticas do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que a Sagrada Família está em construção há mais de 140 anos. Isso mesmo, a obra começou em 1882 e ainda não terminou. E a previsão é que só fique pronta em 2026. Será? Gaudí, o gênio por trás da Sagrada Família, dedicou 43 anos de sua vida à obra, mas morreu em 1926, atropelado por um bonde, antes mesmo de ver seu projeto finalizado. E para complicar ainda mais a situação, os planos originais da Sagrada Família foram destruídos durante a Guerra Civil Espanhola. Desde então, a obra vem sendo tocada com base em desenhos, maquetes e muita especulação. Apesar dos desafios,
a Sagrada Família continua a encantar e inspirar pessoas do mundo inteiro. E para finalizar nossa jornada, preparem seus coletes salva-vidas, porque vamos navegar até a ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco. Conhecida como A Rocha, Alcatraz foi uma prisão de segurança máxima que abrigou alguns dos criminosos mais perigosos da história, como Al Capone e George Machine Gun Kelly. Mas o que pouca gente sabe é que, antes de ser uma prisão, Alcatraz já foi habitada por indígenas da tribo Ohlone, que a utilizavam como local de pesca e coleta de alimentos. E preparem-se para mais essa. Em 1969, um grupo de ativistas indígenas ocupou a ilha de Alcatraz por 19 meses, em protesto contra a política do governo americano em relação aos povos nativos. A ocupação de Alcatraz chamou a atenção do mundo para a causa indígena e inspirou outros movimentos de direitos civis. Hoje em dia, Alcatraz é um parque nacional e um dos pontos turísticos mais visitados de São Francisco. Esses lugares famosos escondem segredos e histórias que vão muito além das fotos que vemos nas redes sociais. Conhece algum segredo que não mencionamos? Deixe nos comentários. Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva em Curiosidades em Português. E aproveite para ver mais de nossos vídeos. Até mais!